A minha proposta para a conversa desta manhã, como aula inaugural, é essencialmente tentar falar-vos dos caminhos que o ensino superior, friso, ensino superior, pode trilhar entre a concepção do ensino superior politécnico e o ensino superior universitário. Ainda ontem o meu colega Elísio Macamo teve a aula inaugural na Universidade Pedagógica de Maputo, abordou um pouco essa questão entre a solução dos problemas e a reflexão sobre os problemas, entre investigação para a tecnologia e investigação fundamental. Portanto, aqui em Moçambique as coisas estão um bocado confusas. Por um lado, porque não está muito claro o que é o ensino politécnico e o que é o ensino universitário, e então andamos a navegar um bocado umas águas e noutras. E, naturalmente, que isso depois provoca, inclusivamente, percepções diferentes. Quem é mais brilhante, quem é mais visível, quem é mais importante na sociedade. Isso é tudo não problemas, isso é um problema falso. Por aquilo que o MC apresentou aqui, já viram que eu sou muito antigo. Portanto, significa antiguidade para os militares é um posto. Então, eu sou o mais velho de todos que estão aqui. Então, vou usar como na nossa sociedade tradicional, os velhos dizem o que querem. Então, porque senão se começa a falar sem escrever, sem ler, nunca mais saímos daqui, né? Os velhos falam muito. Então, eu resolvi escrever o meu texto e o que vou fazer aqui, segundo as regras académicas da aula, apresentamos primeiro o sumário. Então, eu vou falar primeiro um pouco da história de como evolui a concepção e o conceito do ensino superior, da educação superior. Educação superior não começou por ser escolar. A educação superior começou por ser uma escala de aprendizagem a partir da família até ganharmos uma profissão. Sem escola. As sociedades tradicionais não constroem. Lá na nossa aldeia, quem constrói a escola é o Estado. Quando o Estado não constrói, nós aprendemos as coisas a partir da nossa família e depois com os mais velhos e até escolhermos uma profissão. Queremos ser caçadores, ourives, pastores, etc. Portanto, nessa área toda do conhecimento, há a formação superior, que é a última etapa em que nós somos aceitos como profissionais dessa área. Portanto, quando os Estados resolvem trazer esta educação para uma área, um espaço fechado, chamado escola, não é mais do que, digamos assim, reproduzir aquilo que na sociedade aberta nós já aprendemos. Portanto, eu vou começar exatamente por desenvolver este conceito de educação superior e depois falarmos um bocado aqui a nossa natureza. Nós somos um país de origem colonial, que significa, portanto, houve outros que vieram aqui delimitar o nosso território e organizar a nossa população e transformar essa população em cidadãos do espaço. Temos uma história. Esta história está ligada à história colonial. Então, todo o nosso pensamento está mais ou menos ligado a este legado histórico. Por mais que a gente pode não gostar dos portugueses, mas não podemos negar que fomos colonizados pelos portugueses.
E muitas vezes, pelo menos na minha geração, tudo que acontecia de mal aqui em Moçambique dizia, foram os portugueses. Agora não sei, na vossa geração, não sei quem foram os culpados. Né? Nós, pelo menos, tínhamos alguém para empurrar os problemas. Foram os portugueses. Portanto, vou falar também desse legado. E a seguir vamos falar do nosso Moçambique. Do ensino superior em Moçambique. Um bocado na provocação do diretor, que nós somos da família Politécnica, a minha universidade chama-se Universidade Politécnica. Mas que confusão é esta? Universidade, instituto, escola. Depois os políticos carregaram-nos com classe A, classe B, classe C, etc. Quer dizer, então nós estamos classificados agora, né? É como primeira classe, segunda classe, terceira classe, por aí assim. Então é um bocado que isto, na parte final da minha fala, vou falar um bocado disto. E eu pedi 1h e pouco para falar. É uma oração de sapiência ou aula inaugural, porque nós estamos muito ligados à tradição religiosa. Por isso é que se chama antigamente, no meu tempo, quando era estudante em Coimbra, as aulas de sapiência eram dadas em latim. Ninguém entendia nada, mas estávamos lá. Eu, por exemplo, não falo Xangane, mas o pastor rezou aqui em Xangane e eu respeitei a oração. A oração é isso mesmo. Portanto, se vocês não entenderam o que eu vou ler, paciência, é a aula inaugural. Então, se vocês me permitirem, eu vou começar a ler o meu texto. Tem 26 páginas. Portanto, quando começarem a dormir, eu vou ver. Estou aqui embaixo. Muito bem. Desde que o ser humano tomou consciência de que é um ser gregário e comunitário, teve naturalmente a necessidade de dominar os instrumentos que permitissem manter a sua sobrevivência perante as diversas adversidades que a natureza lhe trazia. Vocês conhecem a história do homem, começou a viver nas cavernas, né? Portanto, desde essa altura. Nomeadamente, dificuldade de prover-se de alimentos, de defender-se de predadores, igualmente de precaver-se das agressões ambientais, nomeadamente ventos, frio, chuva e outras calamidades, sempre de uma forma coletiva. O homem não consegue defender-se sozinho, tem que ter sempre alguém do seu lado na distribuição de tarefas. Como consequência, sempre distribuiu tarefas, desde a fase da recoleção, passando pela fase da caça, até a fase da agricultura e da domesticação dos animais. Portanto, isso é a fase histórica do homem. Começou por viver nas cavernas, mas tinha que se alimentar. Passou para a caça. Depois passou para a agricultura e começou a domesticar os animais. Esta distribuição de tarefas estava diretamente relacionada com as aptidões de cada indivíduo que compunham a comunidade. Por outro lado, como forma de manter a eficácia do domínio do conhecimento, repito, a eficácia do domínio do conhecimento. Portanto, nós não aprendemos para ficar com o conhecimento dentro de nós, é para que ele seja eficaz. Houve a necessidade de sistematizar esse mesmo conhecimento em fases de aprendizagem. De uma forma geral, as fases de aprendizagem sempre foram acompanhadas de rituais. Este momento que nós estamos a viver, neste momento,
é um ritual, é como se fosse uma missa para os religiosos ou como se fosse uma ordem parada, uma parada militar nos quartéis. Juramento de bandeira, etc. Ainda ontem tivemos esta cerimônia. Alguns desses rituais eram secretos, misturando ensino, aprendizagem e práticas mágico-religiosas. Acredito que sabem o que é mágico-religioso, não é? O que a gente, aqui a senhora diretora provincial, eu não sei se é diretora provincial, agora é muito confuso, pertence à Secretaria de Estado, portanto, mas é diretora provincial. Quando foi nomeada, não estou a dizer que aconteceu com ela, mas acontece muito aqui no nosso país. Quando alguém é nomeado para um cargo, a família vai lá e diz: meu filho, é bom procurar alguém que possa aquecer a cadeira. Se você não aquece a cadeira, vão-te pôr coisas lá, você vai sair. Então, isso são linguagens mágico-religiosas que nós acreditamos e vamos mesmo. E às vezes, quando nós somos acometidos de doenças, vamos ao hospital, etc, etc, depois vem a tia lá da nossa aldeia e diz: é bom ir procurar. Estão a entender o que é, né? Exatamente. Então, estas coisas estão conosco. Não vale a pena termos estudado em Londres. Quando voltamos para aqui, vamos voltar à nossa realidade, à nossa tradição. Quando falamos de fases, estamos a falar de escala. De uma forma que nos ritos iniciáticos são aqueles ritos que são ligados às fases da vida, por exemplo, no que diz respeito à vida a partir do nascimento até a morte, nós passamos por fases, não é? A gravidez, o nascimento, a primeira apresentação à família, depois, etc. Nesses momentos, cada uma dessas fases, há sempre uma linguagem, não é? Uma oração, uma invocação aos antepassados para nos protegerem, etc. Esses são os ritos iniciáticos. Tanto no espaço privado, como no espaço público. O acesso ao conhecimento das práticas culturais faz também através de aprendizagem de práticas e atos verbais. Né? Se alguém vai aprender a caçar, primeiro ouve dos mais velhos como que se caça, depois é que vai acompanhar os mais velhos para caçar. Eu estou a tentar já introduzir a questão da prática e da teoria. Assim, o conhecimento que se tem na fase do nascimento, conhecimento que se tem na fase da sementeira, o conhecimento que se tem na fase da aprendizagem de pastoreio, o conhecimento que se tem na fase do início da aprendizagem da caça, não se obtém de uma só vez. O aprendiz tem acesso simultâneo à prática e à fala sobre. Antigamente, os generais, também tenho que dar uma palavra aos militares, acompanhavam os soldados, iam para a campanha, lutavam ao lado dos soldados, muitas vezes eram mortos em campanha. Agora os generais ficam dentro do quartel, no Estado-Maior, e mandam os soldados lá. Então, portanto, são os melhores a falar sobre, mas se calhar não são bons na prática. Isso começa a separar-se entre a teoria e a prática. Mas um bom soldado, um bom general, tem que estar na prática também. Todo o conjunto de conhecimento que se vai adquirindo tem duas fases. Uma de revelação verbal
e outra de atos práticos. Eu vou voltar a essa questão. Este modelo de estruturação do acesso ao conhecimento pode ser considerado universal e intemporal. Portanto, não é propriedade de nenhuma só cultura, de um só povo, etc. Não. É universal e intemporal, havendo apenas adaptações a linguagens para cada fase da história do homem. Com isto, pretendo demonstrar que o processo de ensino e aprendizagem para o domínio de instrumentos que permitam e garantam o desenvolvimento humano foi sempre faseado, isto é, tem início, tem meio e fim temporal. Vocês estão na fase final da educação. A educação superior é a fase final. Em termos de sistema. Deste modo, o ensino superior não é mais do que o último patamar de formação para o domínio do conhecimento. É a fase cimeira do processo de aquisição do conhecimento dentro do sistema educativo. O entendimento de estudos superiores está, neste momento, perfeitamente delineado, quer do ponto de vista de conhecimentos prévios adquiridos, quer do ponto de vista de desenvolvimento da fase de cada sociedade. No entanto, nem sempre foi assim. O acesso ao processo de aprendizagem dos ensinos superiores estava muito ligado à volta da visão das classes sociais existentes na própria sociedade. Por exemplo, nas sociedades africanas, os artesãos, vamos pensar na minha região, havia muitos ourives, só admitiam, para terem acesso ao conhecimento superior da sua arte artesanal, núcleos muito restritos de uma determinada elite da própria sociedade. Esta é uma discussão muito geral. O ensino superior é para as massas ou para as elites? Quem deve frequentar o ensino superior? É todo o povo ou uma parte do povo? E aí começamos a restringir. Essa parte do povo são filhos dos empresários ou filhos da classe política? Vamos pensando assim, vamos debatendo. Não sei se vocês têm a resposta, não sei se os meus colegas doutores estão aqui, alguma vez tiveram resposta para isto. Aqui mesmo em Moçambique já houve esta discussão. Se o ensino superior, quem deve ter acesso à universidade? Depois entra o problema do dinheiro, do lar, etc. É uma série de coisas que complicam um bocado esta questão. Uma vez que a arte ou o artesanato estavam ligados aos mitos, da mesma forma, o ensino-aprendizagem superior do conhecimento da caça também não era aberto. Só podia ser caçador quem viesse desta elite dos caçadores. Vocês sabem que os caçadores foram a primeira classe profissional, não é? Nas histórias tradicionais, a primeira classe de trabalhadores elitizados eram os caçadores. Pode-se incluir neste tipo de seletividade, de seleções, o acesso ao conhecimento superior da linguagem mágico-religiosa para a classe de medicina tradicional. Quem ia aprender a arte de ser médico tradicional? Aqui no sul chamam Nhanga, não é? Não sei se é esse o termo. É Nhanga, não é? E da prática sacerdotal, que na linguagem colonial eram tratados por curandeiros e feiticeiros.
Os exemplos são muitos, incluindo a produção de meios de marinhagem, a navegação, bem como de utensílios domésticos, soleiro mesmo para fazer panelas de barro, da tecelagem e demais adornos para o corpo, para atos públicos e solenes. Pode-se dizer que a formação superior, em todos os ramos indicados, demonstrava-se através de reconhecimento público, muitas vezes através de atos solenes. O diretor falou de cerimônia de graduação. A cerimônia de graduação é um ritual onde a sociedade vai reconhecer aqueles que se distinguiram ao longo de 3, 4, 5 anos da sua formação superior, e vocês ficam muito orgulhosos, ficam vaidosas. As cabeleireiras ganham muito dinheiro nesse dia, né? Porque vão penteadas, as senhoras sobretudo. O ato que presenciamos nesta sessão de início do ano letivo do Instituto Politécnico de Gaza é também um paradigma destas práticas ritualísticas. Como eu disse atrás, Moçambique, como Estado de origem colonial, herdou naturalmente grande parte da sua visão do mundo. Nós olhamos um bocado, se eu vos perguntar o que se passou no Vietnã ontem, vocês sabem? Mas o que o Trump fez ontem já sabem. Não sabem? Mas quando vem a televisão, vem o Trump, vem a guerra da Ucrânia, mas não vem problemas que se passam no Oriente. Por quê? Porque a nossa visão está virada para o Ocidente. Né? A nossa visão, nós estamos formatados. Muitas vezes tentamos sair, mas não nos deixam muitas vezes. Portanto, grande parte da sua visão do mundo, a partir da história ocidental, que faz parte do Estado colonizador, no nosso caso, Portugal. Por isso, uma parte da organização mental, estrutural e cultural do sistema do ensino adotado no nosso país é inspirado na civilização a que pertence o país colonizador, que por sua vez se insere na cultura judaico-cristã. Os nossos fardamentos dos meus colegas está inspirado na igreja anglicana. O meu está inspirado na igreja católica, mas são fardamentos cristãos. Os elementos culturais que se afastam desta visão judaico-cristã, próprios de um país como o nosso, porque há outros elementos culturais no nosso país, onde outras práticas culturais coexistem, nomeadamente a cultura tradicional africana, a cultura islâmica, a cultura hindu e outras demais, do meu ponto de vista, constitui uma riqueza e não um risco, se este caldeamento for devidamente doseado. Isto é, a convivência cultural e a aceitação é que o nosso Estado organiza as coisas, toda a vida social, incluindo as escolas, numa determinada visão cultural. E essa visão é dominada essencialmente pela visão judaico-cristã. Mas existem outras formas. Por isso é que a senhora diretora, que é muçulmana, além de ir para a escola tradicional do Estado, manda os filhos para a madraça, que é um sistema paralelo. Deve haver aqui muita gente também que manda os filhos para a madraça. Por quê? Porque o sistema público não inclui esta prática cultural no sistema de educação. Portanto, para nós, isso não devia ser um risco, devia ser uma riqueza, e não tem sido. No entanto, há o risco de este caldeamento se tornar motivo de hesitações
e conflitos que só atrasam o desenvolvimento das práticas sistemáticas de boa formação superior. A matriz de formação superior da cultura judaico-cristã ocidental está na sua origem muito ligada à filosofia e à religião ocidental. É por isso que, ao falarmos da academia, os nomes que logo são citados são os filósofos gregos Sócrates, Platão, Aristóteles, à cabeça. Muito raramente nós ouvimos falar de filósofos orientais ou filósofos tradicionais africanos. E toda esta tradição de formação superior que se enraiza na visão filosófica greco-latina acompanha a história da formação dos países ocidentais e que, por consequência, todos os Estados africanos de origem colonial acabam por assumir esta mesma postura. Há, lamentavelmente, uma espécie de omissão na abordagem acadêmica do processo de ensino-aprendizagem praticados pelas nossas próprias comunidades. Nós temos evitado, por exemplo, estou aqui a ver jovens, a educação sexual e reprodutiva não é uma coisa inventada pelos ocidentais. Nós, na prática tradicional, os nossos avós, etc., também fazem essa educação sexual e reprodutiva. O evitar doenças de contágio sexual, a higiene íntima das meninas, adolescentes, etc., uma série de esse tipo de educação não vem. Mas neste momento gasta-se muito dinheiro, né, em projetos para a educação sexual produtiva a partir do outro olhar. Isto é um exemplo. Nós omitimos no nosso sistema, nas escolas primárias e secundárias, onde há adolescentes, omitimos os ensinamentos da sociedade tradicional, como se não houvesse um sistema de educação também na tradição. Assim, para falar da história do ensino superior em Moçambique, vamos buscar a sua origem. Estou a falar agora já de Moçambique. A Constituição dos Estudos Superiores Gerais nos anos 60. Ainda no tempo do domínio colonial, com a implantação dos Estudos Gerais Superiores de Lourenço Marques, em 1962, portanto, há 63 anos. Eu já estava vivo, nessa altura já era adolescente. Em que parte desta história acompanha ainda os últimos anos do domínio colonial, desde 1962 até 1975. Portanto, a nossa universidade, estou a falar da universidade de uma forma geral, viveu durante muito tempo dentro deste paradigma. Deste modo, pode-se afirmar que a matriz histórica sobre o ensino superior em Moçambique ainda está à procura da sua consolidação, tentando adotar e adaptar-se a diversos modelos em que Moçambique neste momento se encontra, do ponto de vista geopolítico. O ensino superior universitário e o ensino superior politécnico, eu sublinho esta diferença, porque existe, são ambos ensinos superiores, têm objetivos muito bem definidos nos países mais desenvolvidos. E a sua história, a história de cada um, tem contornos muito claros. Em primeiro lugar, o ensino superior
universitário surge a partir da tradição de reflexão mágico-religiosa e filosófica à sombra da Igreja Católica. Depois dos filósofos que tinham academias abertas, ensinavam sem quatro paredes, Sócrates, etc., refletiam. Mas com a Igreja Católica começou-se a fechar o ensino universitário como um espaço de reflexão dentro da própria Igreja. E os grandes espaços do ensino universitário na Europa Ocidental, à época, procuravam refletir sobre o homem e Deus e a sua relação com a natureza. E havia um nítido afastamento entre a realidade da história social com os estudos universitários. A universidade andava muito longe da sociedade. Daí, eventualmente, se possa encontrar a explicação do grande atraso no desenvolvimento humano do período considerado Idade Média na história da Europa. No momento em que as universidades prosperavam, produzindo bibliotecas, etc., o povo andava muito atrasado. Nas comunidades africanas pré-coloniais e rurais, o ensino era baseado na inserção prática, qualquer que fosse a área da aprendizagem. Não sei se estão a entender por onde é que pretendo empurrar a minha reflexão. É que enquanto que lá onde surgiram as universidades, a universidade se afastava do povo, aqui nas nossas tradições, a aprendizagem, a educação superior estava inserida. Se você quer ser caçador, vai caçar. Aprende, vê como se caça, agora vamos caçar juntos. Portanto, a prática estava a acompanhar a aprendizagem. As dinâmicas das contradições permanentes entre curiosidade humana, a ciência e a tecnologia veio trazer uma nova fase de desenvolvimento dos Estados europeus. A partir da fase histórica conhecida por mercantilismo, não sei se dominam este conceito, foi a fase da Europa que começou a tentar expandir o comércio pelo mundo, que trouxe os portugueses por aqui. Período esse em que a Europa se abre para o mundo através do movimento de trocas comerciais. É nesta fase que os estudos superiores se aproximam ao desenvolvimento social e econômico e as universidades se abrem para o mundo. Estudos como a astronomia, que é um capítulo da física, se aproximam e ligam à astrologia, que é você é do Capricórnio, você é Sagitário, as estrelas vão se ligar e tal. Isso chama-se astrologia. Por exemplo, na navegação marítima, se desenvolvem instrumentos tecnológicos com base na ciência astronômica e não na especulação astrológica, porque antigamente os generais, antes de irem para a guerra, iam consultar os astrólogos. Diziam assim, os astros estão assim, nós vamos ganhar, vamos perder, etc. Agora não, é a ciência que explica se há ventos, se não há ventos, etc. Através da produção de instrumentos como o astrolábio, a bússola, os binóculos, sextante, e também a arte da guerra se transforma com a fabricação de novos instrumentos que permitam a eficácia da guerra. A filosofia desenvolve o seu campo de conhecimento encontrando passos que a afastam muitas vezes da teologia. Isso vai permitir o surgimento das ciências na área social e humana que questionam a arte política da organização da sociedade. E os estudos superiores passam a se preocupar mais com o homem e afastam-se de Deus. É neste contexto que se começa a questionar a problemática da teoria e da prática, as duas formas de acesso ao conhecimento nas sociedades primitivas que não constituíam qualquer contradição na sua essência. Na nossa sociedade tradicional não há essa separação nítida.
A riqueza acumulada pela economia das trocas comerciais fez surgir uma nova classe dominante que não detinha o poder político. E essa nova classe procurou aliar-se aos pensadores que desenvolviam a reflexão, por um lado filosófica, por outro lado científica, tornando a educação superior mais útil ao desenvolvimento econômico e social. Uma das consequências deste desenvolvimento científico é a descoberta do motor de combustão, que encontrou a fonte de energia no carvão, e isso permitiu que, paralelamente à economia desenvolvida através de trocas comerciais, surgisse a economia industrial de transformação. Portanto, a passagem do comércio para a indústria foi um salto enorme para a humanidade. Historicamente, este feito científico e tecnológico trouxe grandes modificações na organização social e política do mundo ocidental, que teve como consequência a organização de espaços de concessão da educação superior. Se, por um lado, a reflexão filosófica permite o aprofundamento do conhecimento sobre o homem e a sociedade, por outro lado, o domínio do conhecimento tecnológico exigia uma reflexão como desenvolver conhecimentos que permitissem a aquisição de melhores meios tecnológicos para o desenvolvimento industrial. Aqui, apenas a reflexão, por exemplo, na física, a relação entre o tempo, a velocidade e o espaço. Está perfeitamente comprovado, em termos de equações, que o homem, se conseguir dominar este triângulo, tempo, velocidade e espaço, pode viajar no tempo. Mas não há tecnologia possível neste momento para realizar isto. Mas é possível. Então vem a ficção sobre esta questão. Com certeza já viram nos filmes Viagem para o Futuro e para o Passado, etc. Podemos dizer que, em termos embrionários, este aparente afastamento entre a reflexão filosófica do conhecimento e a reflexão sobre a descoberta tecnológica de conhecimento podem ser considerados embriões da formação superior, universitária e formação superior e politécnica. Uma coisa é falar sobre o corpo humano. Outra coisa é tratar do corpo humano. Uma coisa é falar sobre o clima. Outra coisa é encontrar fórmulas e instrumentos de dominar o clima. Uma coisa é falar sobre a arte da guerra. Outra coisa é encontrar formas de fazer a guerra. Quero tudo isto dizer que, nos seus extremos, os estudos superiores politécnicos estão no terreno do campo, da batalha e das atividades, e os estudos superiores universitários estão no campo da reflexão e teorização dos mesmos problemas. Por isso é que o meu colega Luís Macamo dizia que o papel das universidades não é encontrar a solução dos problemas, mas é identificar os problemas. Ele estava a falar do ponto de vista estritamente dos estudos superiores universitários e não politécnicos. No shopping tem que encontrar a solução para melhorar as culturas em tempo de seca. Se há muita água, tem que encontrar formas de guardar essa água para poder utilizar no tempo de seca. Isto são estudos politécnicos. Historicamente, começa-se a falar mais de uma forma mais sistematizada do ensino superior politécnico depois da Segunda Guerra Mundial, com a fase da terceira Revolução Industrial, mais propriamente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os grandes conglomerados industriais, hoje chama-se pomposamente os holdings, os multinacionais, começaram a sentir que o ensino superior universitário não lhes trazia grandes vantagens através dos quadros que estes formavam, pois necessitavam de muito tempo para se adaptarem o conhecimento teórico adquirido na escola ao ambiente prático do mundo do trabalho. Por isso começaram elas próprias, as indústrias, a constituir departamentos de formação profissional
fora do sistema educativo. Portanto, as escolas profissionais das grandes empresas não estavam enquadradas, quer dizer, o indivíduo podia ser um bom engenheiro formado dentro da escola profissional das indústrias, mas não tinha o diploma reconhecido pelo Estado. Mas não deixava de ser um grande engenheiro. Eu estou a tentar mostrar que, a partir de um determinado momento, o mundo do trabalho e o mundo da reflexão estavam muito afastados. Discute-se aqui muitas vezes em Moçambique a qualidade dos nossos estudantes. Vocês são bons. O problema é o enquadramento contextual. Porque se o diretor aqui selecionar 3 ou 4 estudantes e mandar para qualquer parte do mundo, vocês chegam lá, vocês mostram que são bons. Nenhum estudante moçambicano lá fora fracassa. O que significa que o nosso ensino tem qualidade. Agora, como é que se enquadram no nosso mundo, no nosso contexto de trabalho? Isto é mais complicado. Portanto, porque quando se fala, não, a qualidade estão a pôr em xeque os nossos mestres. Esses nossos mestres andaram em boas escolas. Nos anos 60, os Estados Unidos, depois a Europa, sentiram que deviam tomar conta da organização dos referidos cursos de formação profissional dentro dos conglomerados empresariais. E pegaram nesses cursos que estavam nas indústrias, etc., e introduziram no seu sistema educativo. Isto é, vocês têm essas escolas, por favor, o Estado vai tomar conta. Eu acredito, se eu tivesse uma grande empresa, se precisasse de um engenheiro agrônomo, contratava um formado numa escola politécnica. Porque eu não preciso de alguém que vai refletir sobre a composição da semente. Porque tenho empresa. Agora, se eu tivesse laboratórios, não sei quanto, isso sim. Não sei se estão a ver o que eu quero dizer aqui. Não se trata de um é superior ao outro, é da prática, aplicabilidade. Qual é a diferença entre um médico formado numa universidade e um técnico superior de medicina formado no Instituto Superior Politécnico? Estes exemplos são a demonstração de uma dificuldade no universo de definição da natureza prática das diferenças entre os estudos superiores universitários e estudos superiores politécnicos, que se estendem inclusivamente aos próprios quadros docentes. Nós estamos confusos aqui. Poderá um docente do sistema universitário lecionar numa escola politécnica? Aqui em Moçambique pode. Somos poucos. E vice-versa. Poderá um docente de uma escola politécnica superior lecionar numa universidade? Esta situação acaba por se traduzir numa situação de percepção errônea da avaliação sociológica. Isso vem já com aquilo que se chama a percepção social. Você dá aula, você é professor do ensino superior, assim, dá aulas aonde? Dou aula no Instituto Superior Politécnico de Gaza. Pois é. Mas dá aonde? Na Faculdade de Agronomia da Universidade do Armandano. Sim senhor. Isso é uma percepção sociológica. Chama-se complexo. Não tem nada a ver com a realidade de competências. Socialmente falando, o facto do ensino superior universitário ser historicamente mais antigo tem procurado ocupar um espaço de maior prestígio social. Ocupar um espaço de prestígio social não significa um prestígio objetivo. É autopromoção, relegando o ensino superior politécnico a um espaço de menor visibilidade. Eu depois, mais tarde, vou explicar porque que isto acontece em Moçambique.
Não só em Moçambique, em outros lados também. Muitas vezes eu acompanhei um grande conflito dos institutos politécnicos portugueses e as universidades, porque os institutos politécnicos, por causa desta questão de prestígio social, etc., todas queriam transformar-se em universidades. Por quê? Porque as universidades, bom, a tradição ocidental, a universidade é a universidade de, não é? O instituto foram como apareceram mais tarde, então os próprios políticos não olhavam com o mesmo cuidado a utilidade pública que os institutos politécnicos traziam. Houve inclusivamente o Conselho de Reitores das Universidades de Língua Portuguesa, nós, Conselho de Reitores de Moçambique, defendemos os Institutos Superiores Politécnicos Portugueses para não serem expulsos desta associação, porque as universidades portuguesas achavam que eles não deviam estar na mesma associação. Portanto, para verem esta luta que não tem nada a ver com a qualidade de ensino, mas sim da visão, da percepção. No entanto, o mundo empresarial acolhe com maior entusiasmo quadros formados no sistema politécnico do que no sistema universitário. Esta discussão social é completamente inútil, porque ambos os sistemas são complementares e não contraditórios para o desenvolvimento humano e social. E o que acontece aqui em Moçambique? Estou nas últimas páginas, 10 páginas da minha. Senhor diretor, ainda estou dentro do tempo. Muito obrigado. A discussão sobre o ensino superior politécnico e universitário em Moçambique tem início de uma forma programática no ano de 1995. Fixem bem esta data. Foi o ano em que o presidente Chissano tomou posse como presidente eleito no sistema multipartidário. No primeiro governo saído de eleições multipartidárias, ganhas pela Frelimo, está aqui o secretário, o primeiro secretário do partido Frelimo. Tanto em 95, nas eleições de 94, ganhou as eleições e o presidente Chissano ganhou as eleições presidenciais. Eu acho que é um momento histórico para todos, mesmo aqueles que não são da Frelimo e que odeiam a Frelimo. O momento de 95 é um momento histórico para todos, porque foi o primeiro momento em que nós podemos votar, não é, em vários partidos. Eu sei, estamos numa sociedade multipartidária, nós não temos que gostar daqueles que ganham, não é? Os do Clube de Gaza não gostam do ferroviário de Machixe, por exemplo, não é? É a mesma coisa. O governo moçambicano, na altura, aliás, mesmo antes, vinha sofrendo pressões para expandir o ensino superior em todo o território nacional. Eu tenho que referir aqui, porque é nessa altura que entro um bocado como protagonista no processo da formação de instituições de ensino superior. As comunidades, quando pedem um serviço, estão a pedir benefícios. Estão a pedir benefícios. Eu gostava que fixassem esta questão, porque vai entrar aqui também no ensino superior. Mas as elites, quando o Estado aceita a criação deste serviço para as comunidades, eles estão a ver regalias. E esta contradição entre regalias
e benefícios para a comunidade de serviços persiste muito até hoje. Está aqui o nosso administrador do distrito. Está aqui. Quando se discutiu que nós devíamos eleger os administradores distritais, houve um grande rebuliço, porque o que ia acontecer? Eu estava a dizer isso aqui à diretora. Os administradores distritais, como líderes eleitos, seriam donos do território e donos da população, porque eram eleitos. Aí, o que o governador fazia? O governador perdia o território e perdia a população. E então começaram a surgir logo, administradora. Não sei se vocês estão a compreender o problema. A população quer benefícios, porque se o poder for para o distrito, o administrador está mais próximo da população. Ele vai lutar para ter hospital, para ter escola, para ter melhores estradas no distrito dele, etc. Mas se ele for eleito, não se pode ao mesmo tempo eleger o governador. Porque cada administrador tem a sua população e seu distrito, seu território. Isso é uma situação bastante complexa do ponto de vista político, mas é complexa também ao nível do ensino superior. Vamos ver por que isto acontece, não é? Entre o benefício do serviço universitário junto das comunidades e os interesses das elites, destes meus colegas que estão aqui. Não é? Alguns deles querem ser reitores, querem ser, sei lá, membros do Senado, etc. Né? Mas a nossa tarefa não é essa. É trazer o ensino para as comunidades. Mas nós perdemos essa perspectiva e vemos apenas os benefícios e as regalias. É extremamente complicado isto, caros colegas. Não é só um problema político, não, é um problema de mentalidade. Então, em 1995, depois da tomada de posse do presidente Chissano, foi criada uma comissão que iniciou as discussões sobre a expansão do ensino superior em Moçambique, e esse estudo dessa comissão veio a apresentar os resultados dessa reflexão em 1997, portanto, 2 anos depois, em Chimoio. À época, a história do ensino superior em Moçambique, em 95, no que toca ao ensino superior público, só existiam a Universidade Eduardo Mondlane e 2 institutos vocacionais. Não estou a falar aqui de politécnico, estou a falar vocacionais, que eram o Instituto Superior Pedagógico e o Instituto Superior de Relações Internacionais. Em 95. Portanto, em termos de história do país, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. 30 anos. 30 anos. 30 anos para a história de um país é pouco. Para a história pessoal, é muito. Pouco depois, o Instituto Superior Pedagógico transformou-se em Universidade Pedagógica, tendo começado a constituir delegações nas cidades da Beira e Nampula. Como nota, é preciso entender que uma instituição de ensino superior vocacional não é o mesmo que uma instituição de ensino superior politécnico. Muito obrigado. Neste caso, o Instituto Superior Pedagógico era para formar professores e quadros de educação, e o Instituto Superior de Relações Internacionais era para formar diplomatas e quadros da segurança. Portanto, essa era a sua vocação.
Ambas as instituições de ensino superior tinham natureza universitária e não politécnica, o que não exclui que nestas mesmas áreas pudessem ser constituídas escolas politécnicas de educação, escolas politécnicas de diplomacia e escolas politécnicas de segurança. Voltando à questão da reflexão sobre a expansão do ensino superior em Moçambique, viu-se que havia duas ideias dominantes e chamo muita vossa atenção sobre esta questão. A primeira, centralista. Este é o grande problema quando nós discutimos hoje a questão da descentralização. Quer dizer, a gente diz, vamos levar os serviços para as comunidades. E os políticos dizem, não, depois disso eles vão começar a transformar-se em donos do sítio, vão começar, depois vem logo a palavra corrupção, etc, etc. Como se a nível central não houvesse corrupção. A primeira era que a Universidade Eduardo Mondlane, como Universidade Nacional, se expandisse pelo território em conformidade com as suas capacidades e as necessidades do país. Isto é, a Universidade Eduardo Mondlane com delegação na Beira, no Xaixai, em Inhambane, por todo lado. E apontava-se como exemplo a Universidade Pedagógica que já tinha começado a expandir-se. Já tinha, portanto, delegações pelo país. Por outro lado, e eu era um dos que defendia esta segunda, porque eu pertencia a esta comissão, havia quem defendesse que, dada a dimensão do país, o Estado moçambicano devia instituir uma matriz de ensino superior universitário com 3 grandes universidades, segundo a divisão de administração territorial. Uma universidade no sul, que já existia, que era a Universidade Eduardo Mondlane, outra no centro, com igual dimensão e dignidade, com sede na Beira, e outra no norte, também com a mesma dignidade e dimensão, com sede em Nampula. E que a expansão do ensino superior devia ser complementada em todo o território nacional com a constituição de institutos superiores politécnicos implantados em zonas de interesse econômico, que justificasse atividades desses mesmos institutos no lugar. Por exemplo, este aqui seria o Instituto Superior Politécnico de Gaza, na área da agricultura e da pecuária. No Songo, devia ser estabelecido em Teto, ou no Songo, de energia. Em Cabo Delgado, um Instituto Superior Politécnico de Minas, etc, etc, ou de gás, ou qualquer coisa assim. Mas, segundo a extensão deste país, não se justificava andar a criar delegações de universidades. Voltamos àquela situação anterior. Você coloca uma universidade, a universidade acha que é muito prestigiada, não tem que sujar as mãos nas obras. Desta forma, com esta filosofia, expandia-se o ensino superior politécnico e universitário, cobrindo todo o território nacional. Moçambique precisa de institutos superiores politécnicos, não precisa de universidades. Esta segunda ideia ganhou relevância no seminário de Chimoio e permitiu a criação da Universidade de Zambeze e, na Beira, a Universidade de Lúrio, em Nampula, e da constituição dos primeiros institutos superiores politécnicos. Mais tarde, razões políticas, vocês veem que os políticos vêm e depois baralham isso tudo, vieram perturbar este ordenamento. Na minha idade eu posso dizer o que quiser. Mas é verdade o que eu estou a dizer. Não foram os acadêmicos, os universitários que baralharam esta questão. Foram os políticos.
de tal forma que a Universidade Pedagógica se expandiu simultaneamente por todo o território nacional, incluindo distritos, contrariando o seu objeto vocacional inicial, que era uma universidade vocacional, passou a ser uma universidade generalista, oferecendo inclusivamente curso de medicina. Aqui em Inhambane. Os mesmos cursos que a Universidade Eduardo Mondlane também oferecia, e o Zambeze e o Lúrio. Onde é que você se formou como médico? Na Universidade Pedagógica. O sistema universitário moçambicano, em consequência, sofreu um retrocesso, porque não havia professores. É muito difícil formar professores universitários. Todos esses doutores estão aqui, levaram anos. A Universidade Eduardo Mondlane, neste momento, tem muitos doutores, mas levou 30 e tal anos para formar doutores. Pois se transformou num espaço de querelas políticas transformadas em concorrência. No espaço do ensino superior público, os mesmos cursos eram oferecidos pelas universidades existentes, nomeadamente a OEM, o Zambeze, o Lúrio, e pela Universidade Pedagógica e suas delegações, e pelos institutos superiores politécnicos, resultando isto num grande pântano de hesitações. Aí, a concorrência das instituições vem trazer uma confusão na cabeça dos estudantes. A agravar esta situação, quando se resolveu ordenar a questão do gigantismo institucional da Universidade Pedagógica, o governo, após consultas, resolveu transformar as delegações da Universidade Pedagógica do Centro e Norte em outras tantas universidades concorrentes coincidentes no mesmo espaço. Ao lado do Lúrio temos o Rovuma, ao lado do Zambeze temos o Sávio, o não sei quantos, é tudo rios. E aparentemente os institutos superiores politécnicos aparecem como parentes pobres. Não digo só pobres porque a disputa está no espaço universitário, é por questões mesmo financeiras. As dotações financeiras dos institutos politécnicos superiores são muito mais baixas que as dotações das universidades. Eu imagino como o nosso diretor deve sofrer para fazer a ginástica, faz lembrar as nossas mães, não é? Hoje não vamos comer porque não há nada para comprar para casa. Mas quando chegava a hora do almoço, estava o almoço na mesa. Né? As mães conseguem sempre inventar qualquer coisa. Né? Então deve ser a ginástica que o nosso diretor deve estar a fazer, como é que ele consegue pagar água, energia. Estou a falar de despesas correntes, não estou a falar de horas extraordinárias, de diuturnidades e outras coisas assim parecidas. Se bem que os professores universitários não fazem greve, né? E esta questão financeira é que traz também um problema da relevância. Porque se você não tem dinheiro, não aparece. Se você não tem dinheiro, não pode organizar um congresso internacional. Você não pode trazer grandes nomes internacionais para discutirem convosco aqui, etc. Portanto, uma coisa implica a outra. Esta minha intervenção aqui neste espaço de uma escola de estudos superiores politécnicos deve servir como alerta às autoridades que tutelam a educação aqui no nosso país, que urge voltar a se refletir. É preciso voltar atrás, é preciso pensar tudo sobre a organização dos estudos superiores em Moçambique, sua adequação para servirem como motores
que dinamizem o desenvolvimento da sociedade moçambicana. O politécnico e o universitário não podem tender ao choque, mas devem ocupar os seus espaços apropriados para o bem da sociedade e para o desenvolvimento do país.